Fala galera do YouTube, beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai ver a última transformação gasosa, que é a transformação isovolumétrica, ou também chamada de lei de Charles, desse cientista aí que está aparecendo para vocês. Então vamos lá, gente, é bem tranquilo essa transformação. A gente tem uma transformação isovolumétrica, iso igual, volumétrica, volume. Então uma transformação gasosa, onde o volume vai ser mantido constante e vai variar o quê? Vai variar as outras duas grandezas de estado de um gás, que é a temperatura e a pressão. A gente vai variar esses dois aqui. Então, olha só, a gente tem aqui, né, um recipiente que contém partículas de gás. Ele está com volume constante, então você esquece o volume. Ele está submetido, gente, a uma temperatura inicial e a uma pressão inicial. Lembre, gente, o volume é constante, então não existe esse negócio de êmbolo móvel. O êmbolo, que é aquela estrutura móvel que pode subir e descer de acordo com forças interna e externa, tá bom? Ele está parado. Por quê? Porque o volume é constante. Então o espaço ocupado pelo gás não pode mudar, tá bom? Essa é a cara de uma transformação isovolumétrica. Então se eu pegar esse recipiente inicial e vou lá e, por exemplo, colocar ele para aquecer, o que vai acontecer aqui dentro, gente? O que vai acontecer é que a temperatura vai aumentar, porque o grau de agitação das moléculas vai aumentar, tá bom? E devido às moléculas ficarem mais agitadas, elas vão se chocar também mais contra a parede do recipiente que contém aquele gás. Então também vai aumentar o quê? Vai aumentar a pressão. Então quando eu coloco para aquecer uma estrutura que tem volume fixo, tá? Que não pode variar, que é uma transformação isovolumétrica, coloco ela para aquecer, coloco ela para aumentar a temperatura aumenta, o grau de agitação das moléculas aumenta, e também, devido a esse grau de agitação ser maior, vai ter mais choque com a parede do recipiente, então vai aumentar a pressão. Então o que a gente percebe, gente? Nós percebemos que temperatura e pressão são grandezas diretamente proporcionais. Se a temperatura aumentar, a pressão aumenta, tá bom? Então estão totalmente interligadas. E como eu falei para vocês, na física, gente, grandezas diretamente proporcional, a gente divide, tá? Então se você dividir a pressão pela temperatura, você vai manter uma terceira grandeza constante. Então, pegando pressão e temperatura, o que vai continuar constante? Vai ser o volume. Aí a gente tem uma transformação isovolumétrica. Então, dessa relação surge a lei de Charles, ou a nossa transformação isovolumétrica, onde é o quê? Pegando a pressão inicial, dividindo pela temperatura inicial, ela vai ser igual à pressão final dividida pela temperatura final. Ou seja, quando eu tenho um recipiente que tem um gás, que eu mantenho o volume constante, a pressão e a temperatura serão grandezas diretamente proporcionais. E em forma de gráfico, gente, como vai ficar? Vai ficar que nem da isobárica. Como as duas são diretamente proporcionais, as duas crescem ambas, ou as duas diminuem de forma também igual, a gente vai ter o quê? Uma reta, tá? Por exemplo, se eu tenho ponto 1, vou ter a temperatura 1. Se eu aumentar a pressão, eu vou ter uma temperatura também maior. Se eu aumentar a temperatura, eu vou ter uma pressão maior. Então, sempre, em qualquer ponto, vai dar uma reta, tá bom? Assim como na transformação isobárica, que foi da pressão, que foi da aula anterior. Tá bom? Então, gente, essa é a lei de Charles, a lei da transformação das estruturas gasosas isovolumétricas. Quando eu mantenho o volume constante, a pressão e a temperatura elas vão variar de forma diretamente. Se eu aumentar uma, eu aumento a outra, tá bom? Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, vem te pedir que você se inscreva aí no canal. E ajude a gente a chegar a 11 mil inscritos, a gente está perto dessa marca aí, então eu conto com vocês, tá bom? Forte abraço a todos e até mais. Valeu, galera!